Vocês estão bem aí? Glória a Deus. Colossenses 2,6, olha só o que a palavra diz. Paulo fala para a igreja de Colossenses: porque assim como vocês receberam Cristo Senhor, Cristo Jesus o Senhor, continue andando nele. Fala comigo, receber. Fala comigo, receber. Fala comigo, andar. São duas coisas diferentes se você não entendeu. São dois verbos diferentes. Um verbo é receber, outro verbo é andar. Paulo está falando: assim como você recebeu Jesus, também, assim também, andai nele. Você está vendo aí no teu texto? Ele está falando assim: assim como você recebeu Jesus, também andai nele. Deixa eu falar uma coisa: existem muitas pessoas recebendo Jesus. O IBGE diz que 25% da nação brasileira se diz evangélico. É bastante gente. Vai pensar, 190 milhões, um quarto de 190 milhões é muita gente. É quase 50 milhões. É muita gente. Quase 50 milhões de brasileiros receberam o Senhor Jesus. Mas quantos entendem que há uma diferença em receber Jesus e andar nele? Você sabia que existe agora a nova estatística do IBGE? Eu estava conversando com um amigo meu, deputado estadual, Carlos Roberto Bezerra Júnior. Ele é filho de pastor, ele é um pastor também lá na Comunidade da Graça. E eu estava tomando café com ele outro dia. Ele falou assim para mim: Theo, você não vai acreditar. Eu falei: o quê? A nova IBGE. Eu falei: o que tem? 25% evangélicos. Eu falei: pô, era de se prever. Mas você não vai acreditar. Outra coisa, o quê? 2 categorias de evangélicos vão sair no novo IBGE. Como assim? Agora não existe mais a categoria apenas de evangélicos no IBGE. Existe a categoria de evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Que vergonha. Para pensar, como é que você consegue ser evangélico e não praticante? Você é uma controvérsia em si, em pessoa. Você é um paradoxo ambulante. Como que você vai conseguir falar: eu vivo o evangelho, mas eu não ando no evangelho? Eu creio no evangelho, mas eu não vivo aquilo que eu creio? É basicamente isso que você está falando. E a palavra de Deus, ela é bem clara: assim como você recebeu, também andai. Por quê? Paulo sabia: uma coisa é você receber, a outra coisa é você andar. Uma coisa é você falar: Deus, eu quero Jesus no meu coração, eu vou lá para frente. E quando se faz o apelo, as pessoas vêm para frente, elas repetem uma oração, a gente comemora, e tem que ser comemorado, porque a própria palavra de Deus diz que no céu existe festa quando um filho vem para a casa do pai, e glória a Deus por isso. Mas quando sabe que isso aqui é só a partida, não é a chegada. Sabe, para você começar o teu andar com Jesus é fácil. A única coisa que você precisa fazer é crer e confessar com tua boca. Pronto, você começou, você já recebeu. Agora, para você andar é diferente. E Paulo fala assim: como você recebeu, também andai. Deixa eu falar uma coisa: quando você recebeu Jesus, eu imagino que você estava empolgado, ou você estava chorando, ou você estava tremendo, ou você estava berrando, ou você estava pulando, ou você estava, meu Deus do céu, você estava de algum jeito, sim ou não? Ele fala assim: dessa mesma maneira, andai. Eu lembro quando eu recebi Jesus no meu coração. Eu tinha 5 anos de idade. Eu estava no retiro de crianças da minha igreja local, e minha mãe estava me ajudando a fazer a mala. Ia ser meu primeiro retiro. Meu primeiro retiro que eu ia. Eu tinha 5 anos de idade. Estava morrendo de medo. Eles falavam que à noite vinham os fantasmas, e eu estava morrendo de medo, porque eu ia estar longe da minha casa. E minha mãe falou assim: não, você não precisa ficar com medo, papá. Enfim, a gente fazia retiro num lugar que era a igreja católica, era dona desse lugar, ele chamava Paulo VI, e ele tinha os corredores compridos, e tinha crucifixo em todos os quartos, e eu lembro que a gente ia para os corredores, a gente tinha, era mais ou menos uns 10 moleques de 5 anos de idade, a gente ficava andando naquele corredor escuro, e não sei se você já teve a situação quando você era moleque, você brincava assim, você ia para um lugar escuro, e daí você ia, e todo mundo quieto, até alguém fala assim: ai! E todo mundo, e sai correndo. Não aconteceu nada. É só porque alguém berrou, todo mundo saiu correndo. Sabe o que eu estou falando? A gente fazia isso. Então eu estava naquele retiro, e eu lembro que minha mãe falou assim para mim: a professora de escola dominical, ela ia estar ministrando lá no retiro. Ela foi a minha professora de escola dominical dos meus 3 anos de idade até meus 12 anos de idade. O nome dela é Tia Teresa.
Ela era uma senhora japonesa, bem de idade, até hoje está lá na nossa igreja, serve fiel como uma das líderes, tia Teresa Tachikawa. E ela falava assim, minha mãe falou assim, um dia, nesse retiro, quando a tia Teresa fazer uma pergunta, quem quer nascer de novo, você vai levantar a tua mão. O que você vai fazer? Vou levantar minha mão. Tá bom. Então a tia Teresa foi lá e ela chegou e falou. E aí no final falou assim, quem quer nascer de novo? Eu levantei minha mão. E daí ela falou assim, repita comigo. Ela fez a oração do pecador de entrega, e eu me entreguei para Jesus, e eu realmente creio, eu fui salvo aquele dia. Mas sabe, eu cresci numa casa, eu cresci neto de pastor, eu sou filho de pastores, eu sou sobrinho de pastores, primo de pastores. Eu falo lá em casa, tudo é pastor, até o cachorro que era pastor alemão. E a gente era rodeado daquilo. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu era forçado, eu era aquele cara que, sabe, numa época a minha igreja, a Monte Sião, ela não estava no Morumbi, ela estava no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. E naquela época a gente não tinha nosso prédio próprio, e nós usávamos um colégio público para fazer nossos cultos. E de manhã a gente tinha que chegar cedo e tinha que varrer e limpar o colégio inteiro antes do culto. Então 7h30 da manhã, eu aos meus 8 anos de idade estava lá com uma vassoura varrendo o pátio da igreja. Minha mãe me acordava, eu tinha que ir, eu e minha irmã. E eu lá 7h30 da manhã, fazendo um trabalho escravo evangélico, de manhã, limpando, até as 8h30. 8h30 começava a reunião pré-culto, reunião de oração pré-culto. 8h30 até as 9h30. 9h30 começava o culto. O culto ia até mais ou menos umas 11h30. Depois 11h30 você tinha que ir para a escola dominical. A escola dominical era das 11h30 até mais ou menos meio-dia e meia. Depois a gente saía para o almoço e voltava para mais culto à noite. Eu fui aquele moleque que cresci na igreja. Cara, eu tinha igreja para tudo. Era igreja crescendo. Tinha 18 anos de idade, e um dia eu estava jogando bola, e um técnico de futebol americano veio e falou comigo, falou para mim e para meu amigo, vocês querem fazer faculdade nos Estados Unidos, tem uma bolsa para vocês estudarem em faculdade? Eu falei, como não? Ele falou assim, então você vai fazer esse teste em tal lugar, você tem que fazer também essa prova, também que é uma prova escrita. A gente fez tudo o que ele falou, e pela graça de Deus eu recebi essa bolsa de estudos, e eu fui fazer então faculdade nos Estados Unidos. Aos 18 anos de idade eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos. 18 anos de idade, estou livre, finalmente, meu berro de liberdade. Eu estou lá morando numa faculdade, numa república de universidade, e de repente eu me encontro num lugar onde está todo mundo fumando maconha, todo mundo está bebendo, todo mundo pegando mulher, é festa para toda noite, balada. De repente eu falei, cara, Deus, eu falei para Deus coisas que pessoas falam para Deus, mas nunca vão assumir que falam isso para Deus. Eu falei para Deus, eu estou na faculdade, eu tenho 18 anos de idade, por que eu não posso curtir a vida? Por que eu não posso ficar curtindo até mais ou menos os meus 23, 24, 25, e daí um dia eu vou estar andando na rua, eu vou escutar um som, vai ser uma igreja, daí eu vou entrar para pegar um culto, você está lá no banco de trás, e daí eu vou esperar o final do culto, onde o pastor vai falar, ei filho pródigo, hoje é o teu dia, volta para a casa do pai, e daí eu vou falar, chegou minha vez, e eu vou lá, eu me ajoelho aqui no altar e falo, Jesus, Senhor, me perdoa, os 7 anos que eu fiquei no mundo, mas eu curti pra caramba, foi muito louco, mas me perdoa, mas agora eu quero voltar pra tua casa, e daí Jesus vai me receber de volta, e daí eu vou ficar, consegui, a estratégia deu certo, eu curti minha vida lá no mundo, e agora eu consegui voltar, e agora, cadê a irmãzinha pra casar? Porque na balada eu não estou procurando a irmã para casar, aqui eu estou procurando para casar, sabe, isso passa na cabeça, irmã, isso passa na cabeça dos jovens, não é verdade? Poucos vão admitir, eu estou admitindo, eu pensava assim, daí eu estava lá, eu comecei com 18 anos, daí era balada, 19 anos de idade, balada, 20 anos de idade, balada, e meu amigo que estudou comigo lá em São Paulo, que estava fazendo faculdade, jogando bola lá na Flórida, ele me ligou e falou, Theo, tem uma semana de férias, que era como se fosse, uma semana como se fosse carnaval. Ele falou assim, cara, essa semana, o que você vai fazer? Eu falei, cara, não estou pensando em nada. Ele falou assim, vem pra cá, traz teus amigos aí. Eu morava no nordeste dos Estados Unidos. Ele falou assim, pega o carro, desce a costa leste, vem aqui pra Flórida, a gente vai fazer festa toda noite. Eu chamei meus amigos, a gente era mais ou menos uns 15 caras, a gente se enfiou em 3 carros, a gente pegou e descemos, nós dirigimos 18 horas, chegamos na Flórida e começamos balada, e nossa rotina era, a gente acordava umas 3 horas da tarde, a gente pegava alguma coisa para comer,
A gente ia para a piscina até umas 6, 7 horas da noite, voltava, tomava banho, se arrumava, ia para o bar, começava a beber um bar, depois ia para outro bar, bebia um pouco mais, daí a gente pegava a balada. Ia para uma boate, depois uma outra, mais uma outra. Era isso que eu fazia, era toda noite, era isso. E eu lembro que eu estava já no meio de uma balada lá em Tampa, na Flórida, 20 anos de idade. Eu estava muito louco, e eu estava bêbado, já fazia mais de 10 horas. Eu estou lá no meio da pista de dança, é menino tocando, pá, pá, sonzeira, os caras, as minas, tá tudo lá, tá curtindo, tá, e de repente eu comecei a sentir um negócio diferente. Falei, não, cara, e cara, era o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio de uma maneira tão forte sobre mim. Em questão de 30 segundos eu fiquei sóbrio. E quando eu fiquei sóbrio, eu fiquei debaixo da convicção do Espírito Santo. Cara, eu tô falando no meio da pista de dança isso. A galera tá tudo dançando ao meu redor. De repente eu tô convicto, Cara, eu tô convicto do meu pecado. Eu saí correndo de onde eu estava, eu fui pro banheiro, procurei o banheiro, cadê o banheiro? Saí, eu entrei no banheiro, comecei a tacar água na minha cara. E falava, cara, o que está acontecendo? E eu chorava, eu, não, cara, e o que está acontecendo? E daí era como se eu falasse para Deus, Deus, mas eu tinha que chegar até os meus 25 anos. Eu tenho só 20 anos de idade, Deus. E o Senhor falou para mim, você está vivendo muito abaixo do que eu te criei para você viver. Isso aqui é bolota de porco comparado àquilo que eu tenho para você. E o Senhor começou a falar para mim, eu vou te mostrar o prazer que é me servir. Sabe, até então, não é porque a minha mãe me ensinou assim, meus professores me ensinaram assim, meus pastores me ensinaram assim. Eu tava numa mentalidade religiosa que servir a Deus era uma penitência. Eu tinha que acordar às 7h30 da manhã num domingo para varrer um pátio, que daí eu tinha uma reunião de oração, eu tinha que ir para um culto, depois tinha que memorizar versículo bíblico para escola dominical. E para mim tinha que ir para retiro, e daí eu tinha que fazer, as viagens missionárias, daí eu tinha que fazer... Era uma penitência. E Deus estava falando para mim, não, eu vou te mostrar que andar comigo é prazeroso. É mais prazeroso do que os teus amigos estão fazendo na pista de dança. Eu vou te mostrar que comigo não existe ressaca, que comigo não existe consciência pesada. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aqui na igreja hoje, a pior coisa que existe no mundo é você ficar em cima do muro. O crente que fica em cima do muro é o cara mais desgraçado. Deixa eu falar por quê. Ele é miserável porque ele não consegue pecar gostoso. É ou não é? Ele não consegue pecar gostoso, ele também não consegue se render em adoração completa, entrega total no altar. Ele não consegue. Ele é uma tortura. Ele está na balada, ele está na noite, daí os amigos dele tudo fazendo as coisas erradas, ele um pouquinho disso, não, nem tanto, só um pouquinho, mas daí ele vem para a igreja, daí os amigos deles que estão vivendo por Jesus estão na presença, e ele está lá. Que vida miserável, cara. Você não é nenhum nem outro. Você não consegue pecar bem, você não consegue servir a Deus bem. Eu estava lá e Deus falava para mim assim, sabe, chega de ficar em cima do muro. Sabe, a coisa mais louca é que eu estava longe de Deus, mas eu tinha temor de Deus ainda. Glória a Deus por mães que oram e avós que oram, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você, quando você tem uma mãe aqui de oração, uma avó de oração, até um pai e um avô, mas na maior parte das vezes são mães e avós. Eu falo para você, você tem um temor de Deus dentro de você? Cara, você tem um gancho aí que não adianta, cara. Você pode ir lá para a China, você está enganchado ainda, cara. É o gancho do temor de Deus, cara. Eu falo para você que a minha mãe, ela me ligava toda segunda-feira. Eu morava lá nos Estados Unidos, nessa república de faculdade. Ela me ligava toda segunda-feira. E sabe, naquela época não existia internet, só que a internet não era tão assim, a fácil acesso como ela é hoje. Estou falando de 1999. E minha mãe me ligava e a gente tinha que ser bem rápido e direto no telefonema. Ela perguntava, como que você está? Como estão os seus estudos? Como estão as notas? Como que você está indo? E eu sempre que ela falava, ela sempre perguntava uma coisa. Era segunda-feira que ela ia ligar, ela perguntava, você foi para a igreja ontem? Você está lendo tua Bíblia e fazendo teu devocional todo dia? E uma coisa que eu nunca conseguiria fazer era mentir para minha mãe. Então eu falava assim, mãe, você foi para a igreja ontem?
Fui, porque eu nunca perdi um domingo de igreja, mesmo afastado. Por isso que não é porque só você está vindo para a igreja quer dizer que você não está afastado. Cara, eu saía da balada, noite, estava muito louco, eu sentava lá atrás. Às vezes eu estava tão louco que eu via o pastor flutuando assim, ó. Eu vinha com o moletom, botava tipo um cabuzinho assim, ó, ficava lá atrás. Ficava 10, 15 minutos só para falar que eu fui, vazava, ia para o estacionamento e vazava para a faculdade. Entrava na República, caía na cama e dormia. Cara, eu lembro de vezes que eu voltava de festa, eu estava tão louco que eu pegava a Bíblia, porque eu sabia que minha mãe ia perguntar se eu estou lendo a Bíblia todo dia. Eu pegava a minha Bíblia, eu abria, eu lia um versículo, fechava e caía no chão, dormia. Mas eu falei, eu li? Li ou não li? Li! Só para fazer a parada legal. Tipo, não estou mentindo, eu li um versículo. Ela me perguntou quanto que eu li, mas eu li. Cara, eu respondia para minha mãe, e Deus falava assim para mim. Eu lembro naquele banheiro, eu estava tão louco, estava naquele banheiro jogando água na minha cara, e Deus falou assim para mim, eu vou te levar para uma coisa, para você viver um prazer comigo que você nunca experimentou na tua vida. Eu saí correndo daquele banheiro, procurei meu amigo no meio da pista de dança, falei, brother, me dá tua chave. Ele falou, que chave? Chave do teu apartamento. Eu falei assim, não, você tá louco, cara. Eu falei assim, dá tua chave. O que você vai fazer? Eu vou vazar. Ele falou, não, você não vai vazar, cara, tá começando. Eu falei, cara, dá a chave. Ele falou assim, não, depois aqui tem um after party, tá ligado? O after party. Eu falei, é a festa depois da festa. Eu falei, vai lá no after party, vai lá, me dá a chave. Não, você não vai entender, tem um after party, meu irmão, vai lá no after party, me dá a chave, cara. Ele me deu a chave, eu saí correndo. Quando eu pisei pra fora daquela boate, lá em Tampa, na Flórida, eu escutei Jocum. Eu não conhecia Jocum. Conheci só uma menina que falou uma vez de Jocum pra mim, há anos atrás. Eu escutei Jocum. Eu saí correndo, eu fui para a República dele, para o apartamento dele. Eu entrei no apartamento dele, estava com a chave, liguei o computador, fui tomar um chuveiro gelado, saí do chuveiro, voltei, entrei no computador, fui para o Google, botei Jocum. Descobri que era Jocum, descobri que a sede internacional da Jocum era no Havaí. Eu falei, cara, então o que é isso aqui? É para ser o que é? É ser treinado para ser missionário. Comecei a ler jovens com uma missão. Eu falei, bom, servir a Deus, missões, é isso, eu vou fazer isso. Eu falei, Deus, tá bom, então o Senhor falou pra mim, eu vou. E eu fiz naquela noite. Depois, eu tô falando, eu me inscrevi pra Jocum, pra ser missionário. 4 horas depois, eu tava muito louco na balada. Fui, apertei Enter, foi enviado o negócio. Depois de algumas semanas recebi o retorno, você foi aprovado, você vai ser missionário de Jocum. Falei, então o que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir para o Havaí. Falei, Deus, alguém vai ter que sofrer por ti no Havaí, eis-me aqui. E eu fui. E quando eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, eu vou trancar a faculdade. Falei, por que você vai trancar a faculdade? Porque eu vou ser missionário. O que está acontecendo com você? Minha mãe estava orando por mim todas as noites, para eu voltar para os caminhos do Senhor. Eu falei, o que está acontecendo com você? Eu tive um encontro com Deus, eu tenho que voltar, eu tenho que sair de onde eu estou. Eu morava eu estava morando num lugar onde meus amigos, no ano seguinte, nós íamos alugar uma casa, ia morar 12 caras nessa casa. Era uma casa grande, você imagina, não ia prestar, né? E daí eu falei, eu tenho que sair desse ambiente, mãe. Eu não sou forte o suficiente para estar nesse ambiente. Eu tenho que sair. Falei, para onde você vai? Eu falei assim, eu vou ser missionário. Para onde você vai? Eu vou ser missionário. Para onde você vai? Tá bom, mãe, eu vou para o Havaí. Moleque, você vai surfar, você não vai ser missionário. Falei, mãe, eu te juro, vou olhar lá o site, dar uma lida, me dá um crédito agora, me dá o benefício da dúvida agora, por favor. E ela me abençoou e eu fui. Fiquei com o Jocum por 3 anos e meio, servindo o Senhor. Acabei sendo enviado para a Índia, acabei sendo enviado para Filipinas. E todo lugar que eu ia enviado, meus líderes falavam assim, a gente vai estar aqui com a equipe, a gente tem que dividir as funções. Falava assim, fulano, vocês vão fazer trabalho na zona vermelha, onde existem as prostitutas. Eu quero que vocês vão lá e vocês evangelizem elas, amem elas. Eu quero que vocês façam trabalho lá. Fulano, vocês vão estar fazendo trabalho de misericórdia lá nas comunidades carentes. Eu quero que vocês se preparem, venham com uma estratégia. Essas igrejas parceiras são essas, vão trabalhar assim. Fulano, vocês vão trabalhar com o evangelismo nas tribos indígenas que tem. Vocês vão ter que ser deslocados daqui 3 horas de onde nós estamos. Vocês vão estar lá, nós nos vermos daqui 3 meses, tudo bem? Tudo bem. E você, Theo? Vamos ver o que você vai fazer. Você vai entrar nas universidades e você vai evangelizar universitários. Sempre foi isso. Nas Filipinas foi assim, no Egito foi assim.
Na Índia foi assim, na Europa foi assim, em todo lugar. E eu lembro que quando um dia eu voltei para Jesus, eu estava seguindo Jesus já, estava em missões, eu voltei para São Paulo um dia para passar Natal com a minha família. E daí eu estava lá com a minha família e eu comecei a perguntar dos meus amigos que cresceram comigo na igreja. Eu falei, cadê o fulano, cadê o ciclano, cadê o Beltrano? Pô, o cara não vem mais para a igreja não. Daí eu comecei a ir atrás de todos eles. E quando eu fui atrás de todos eles, eu falava assim para ele, cara, aonde que você se desviou? Eles falavam para mim, que nem você, Theo, na faculdade. Eu falei, pô, mas o que está acontecendo nas faculdades, cara? Onde você estuda? E o cara fala, pô, estou no Mackenzie. Não tem nada que está acontecendo lá do reino de Deus lá? Ah, tem uns negócios lá que os caras se reúnem lá numa roda, lá ficar falando de apologética lá, um bando de losers, uns nerds lá. Eu não quero fazer parte desse negócio. Pô, a gente tem que começar alguma coisa, cara. E foi assim que surgiu a ideia do Dunamis. Vamos fazer alguma coisa para entrar nas universidades com poder palpável. Sabe, o meu coração era, Deus, eu quero que os universitários do mundo inteiro experimentem aquilo que eu experimentei naquela balada na Flórida. Aquilo que me tocou de tal maneira que era inegável, era palpável. Pô, como que você vai negar uma coisa? Você está bêbado até 10 horas e fica sóbrio imediatamente. Você começa a chorar no meio de uma balada. Você acha que isso é normal, sem ter tomado nada de diferente? Não é normal. Isso é o reino de Deus invadindo a sociedade. Isso é o reino de Deus invadindo onde você está. E sabe, eu falei assim, Deus, eu quero fazer isso. Mas sabe, o Senhor começou a me lembrar outro dia, quando eu estava lendo Colossenses 2. Ele falou assim, Theo, você lembra quando você me recebeu naquela balada? Eu falei, lembro. Como que você estava? Deus, eu estava chorando. Eu saí, eu estava tremendo. Deus, eu saí, eu estava apaixonado, estava atordoado, era choque, eu estava um pouco tonto, era muita informação. E depois, os próximos 2, 3 anos da tua vida? Pô, os próximos 2, 3 anos da minha vida eu estava apaixonado. Eu lembro que um amigo meu falou para mim assim, quando chegamos lá na Índia, ele é sul-africano, ele era missionário, já estava lá 4 anos antes de eu chegar. Ele falou assim, Theo, se você falar para alguém aqui que você é missionário, você corre risco de ser jogado na cadeia. Eu lembro que eu levantava de manhã, eu orava no meu momento de oração, eu falava assim, Deus, se hoje é o dia que eu for para a cadeia, glória a Deus. Cara, eu vou ter a honra de dizer que eu fui jogado na cadeia pelo Evangelho. Sabe, eu era apaixonado, eu falava assim, cara, aonde? Eu lembro que tinha amigos meus que eles me chamaram, eles falavam assim, Theo, nosso chamado é para o mundo muçulmano. Tinha um amigo meu, até hoje, ele tá trabalhando com islâmicos, ele evangeliza islâmicos até hoje. Eu lembro até hoje como que fosse ontem, há uns 8, 9 anos atrás. Ele falou para mim assim, Theo, eu tenho certeza, Deus falou para mim, eu vou morrer como um mártir, nas mãos dos meus irmãos muçulmanos, mas eu vou lá para evangelizá-los. Cara, era essa galera que eu andava, essa galera que falava para mim, cara, você está dentro para morrer pelo evangelho? Eu falei, cara, sabe, querendo ou não, eu lembrava de uma coisa que Tupac Shakur falava, até o dia que você achar algo para você morrer, você não começou a viver. Até você achar uma causa para você poder morrer por ela, você não começou a viver. Eu falei, cara, essa é a minha causa, eu estou vivendo. Eu estou disposto a morrer por essa causa. Sabe, eu falo assim, Deus, quando eu te recebi, eu era apaixonado. E daí Paulo fala dessa mesma maneira, também andai nele. Sabe o que está faltando? Pessoas que andam com Jesus da mesma maneira como elas receberam Jesus. Nós não precisamos de mais evangélicos para mudar o Brasil. A gente pode lotar o Morumbi, cheio de evangélicos. A gente pode lotar o Maracanã, cheio de evangélicos. A gente pode lotar o Sambódromo, cheio de evangélicos. A gente pode fazer a maior marcha para Jesus do universo com 20 milhões de cristãos nas ruas de São Paulo. Não vai mudar o Brasil. Não vai. Sabe o que vai mudar o Brasil? Muda o Brasil quando um punhado de cristãos que receberam Jesus continuam andando com Jesus. A palavra de Deus diz que 12 homens foram suficientes para virar o mundo de ponta cabeça lá em Atos. Da onde surgiu a mentalidade que a gente vai precisar de uma multidão para mudar o Brasil? Não. Falar, Deus quer que o coração de Deus, o coração de Jesus é que todos sejam salvos. E devemos evangelizar até que todos sejam salvos. Isso é verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, a transformação do nosso país depende de jovens cristãos como eu e como você. Falando da mesma maneira como nós recebemos Jesus, nós vamos andar nele. Faz sentido?
Olha só o que Paulo continua falando em 2 Timóteo, abre comigo, capítulo 1, versículo 8 diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Deixa eu falar uma coisa, o que é que te salvou? Olha aí o que está escrito na tua palavra. O que é que te salvou? Olha aí o que está escrito na palavra. Fala comigo, o poder de Deus. Fala comigo assim, o poder de Deus me salvou. Você está vendo aí no versículo 9? O poder de Deus, versículo 9 diz, segundo o poder de Deus, versículo 9, que nos, o quê? Salvou. E o que mais ele fala? Que nos o quê? Fala comigo, chamou. Deixa eu falar uma coisa, repita bem forte comigo, o poder de Deus me salvou, o poder de Deus também me chamou. Tem muita gente que está só salva e não está vivendo o chamado. Está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que fala assim, poder de Deus, eu só preciso de você, poder de Deus, para me salvar. E Deus está falando, não, você não está entendendo, o meu poder é para te salvar e para te chamar. Não, poder de Deus, eu só preciso de salvação. Acerca do meu chamado, deixa que eu faço do jeito que eu quero, deixa que eu vivo de acordo com aquilo que os meus pais estão falando, que a opinião pública diz, que a mídia diz, que a minha opinião humana está me direcionando a viver. Não, o poder de Deus, você fica aí só na salvação, não entra aqui no meu chamado de vida, não entra no meu planejamento de destino, não. Faz sentido? O poder de Deus vem para te salvar e para te chamar. O poder de Deus vem para você receber e também para você andar nele. Nosso tempo está avançado, mas deixa eu falar uma coisa, eu sinto de Deus que se você puder sair com alguma coisa hoje, é simples isso. Nós vamos ver uma transformação no nosso Brasil, quando jovens não vão ser apenas salvos, quando jovens não vão se contentar em apenas receber, quando jovens vão falar, não, eu vou andar com Ele, quando jovens vão falar, não, eu vou viver chamado, não só salvo. Hoje eu te desafio ser intencional, e eu vou terminar com um testemunho. E antes de eu terminar com esse testemunho, deixa eu só ler esse versículo aqui. Você não precisa abrir, só escuta. Atos 17, 26. Isso aqui é Paulo falando acerca do nosso Deus. Ele fala assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Fala comigo, o meu tempo foi pré-estabelecido pelo meu Deus. Os meus lugares foram pré-estabelecidos pelo meu Deus. É por isso que você está vivo aqui em Santo André em 2016. É por isso que você não nasceu na Idade Média no Reino Unido. É por isso que você não nasceu em 1836 na Nova Zelândia. Não, você nasceu no ano que você nasceu para estar vivo hoje, 2016, aqui em Santo André. Por quê? Porque Deus tem um plano nisso, Deus tem um propósito nisso, Ele pré-estabeleceu isso. Você não está aqui por acaso, existe um propósito que existia antes da tua existência. Ele tinha um propósito, Ele tinha uma ideia, uma missão. E daí Ele fala assim, quem que eu vou usar para cumprir essa missão? E daí Ele te constrói com os talentos, com os dons, com as habilidades necessárias. Ele põe você no momento da história exata para cumprir essa missão. Ele te põe no lugar exato no planeta Terra para você cumprir essa missão. Por isso que você está aqui em 2016 em Santo André. Por que você não é egípcio? Por que você não é japonês? Por que você não é alemão? Você parou para pensar nisso? Por que você não tem a idade do teu pai? Por que você não tem a idade da tua avó? Para para pensar nisso. Há 4 semanas atrás eu estava pregando numa igreja, uma denominação grande aqui em São Paulo.
Eles têm um canal de televisão, eles têm um programa de televisão. Eu estava fazendo uma entrevista e o cara falou para mim assim, o pastor falou assim: Theo, eu quero que você fale para os jovens um conselho bem prático para 2016. Estamos começando, era janeiro de 2016, dá um conselho bem prático para os nossos jovens. E eu falei assim, tá, eu vou falar, ó, galera, jovens, sejam, se apaixonem por Jesus, amem a Jesus e amem o teu próximo, e o resto é resto. Tudo bem assim? Daí o cara, não, tá ruim, Theo, faz de novo, vamos fazer um outro take aí. Ele falou pro cara, vamos fazer outro take aí, vamos lá. Eu quero que você fale uma coisa mais prática, mas com prática, super prática, mas você fala bem prática, dá uma coisa bem prática para o nosso jovem. Isso aqui é muito, com todo respeito, Theo, mas é muito vasto isso. Tá bom, então você quer uma coisa bem prática, tá bom, eu tenho uma coisa bem prática. Eu falei, jovem, em 2016, faça uma coisa. Dizer que você está fazendo muita coisa, você está estudando, você está trabalhando, você está indo para a igreja, você está servindo na tua igreja, glória a Deus por isso, mas faça uma só coisa em 2016. Visite um cemitério e sente num cemitério por 30 minutos e pense na tua vida. Ele ficou me olhando, como assim, Theo? Ué, você não pediu uma coisa bem prática? Estou dando uma coisa bem prática. Você pode pensar até, mas como assim visitar um cemitério? Deixa eu falar para você, é uma coisa que eu tenho pedido para todos da minha equipe do Nunes. Todo mundo vai visitar um cemitério em 2016. Por que visitar um cemitério? Porque eu creio que Deus está querendo trazer uma intencionalidade para a nossa geração. E eu vou explicar isso. Nos últimos 6 meses da minha vida, não houve um dia que eu não pensei acerca da minha morte. Pode soar um pouco bizarro, pode até você estar pensando, pô, mas isso aí é que o Theo está pego por um espírito de morte. Não estou, eu estou bem, graças a Deus. Deixa eu falar o que eu estou preso, eu estou sendo pego por um espírito de intencionalidade. Eu fico pensando, às vezes eu deito na minha cama e eu penso, como que eu vou morrer? Será que um dia eu vou morrer no meu sono? Será que eu vou morrer enfermo? Será que eu vou morrer vítima de uma bala perdida? Será que eu vou morrer num acidente de carro? Será que eu vou morrer num acidente de avião? Será que eu vou morrer um dia com uma doença rara que não tem cura? Quando que eu vou morrer? Amanhã? Será que eu vou morrer com 30 anos, daqui 30 anos? Será que eu vou morrer daqui 40 anos? Será que eu vou morrer daqui 50 anos? Quando que eu vou morrer? Eu penso acerca da minha morte. Todos os dias, nos últimos 6 meses, eu tenho pensado sobre morte. E deixa eu falar uma coisa que ninguém aqui consegue escapar. Hoje, você e eu, nós estamos mais perto da morte do que nunca antes, desde que nós nascemos. Você tem um propósito, e a cada dia que passa, a contagem regressiva avança até o teu túmulo. E Deus está falando, eu tenho um poder aqui chamado Dínamos. Não é apenas para a tua salvação, é para que você viva o propósito no qual você nasceu. Eu tenho um propósito aqui que não é apenas para você receber, mas é de acordo com Colossenses 2,6, que você também, como você recebeu, você ande nesse propósito. Sabe o que Deus está querendo trazer para a nossa geração evangélica, geração de jovens cristãos no Brasil? É intencionalidade. Nós estamos sendo bombardeados por uma cultura gospel. Para tudo quanto é lugar que você olha, tem alguma coisa gospel. Tem caderno gospel, tem um disco gospel, tem televisão gospel, tem rádio gospel, tem até calça jeans gospel. Outro dia eu estava saindo no aeroporto de Guarulhos e saí e vi uma propaganda gigante de uma mulher com uma calça jeans e falava de calça jeans evangélica. Desde quando calça jeans aceita Jesus? Cara, a gente está sendo bombardeado pela cultura evangélica. E deixa eu falar uma coisa, você pode muito bem, mais do que você imagina, tão fácil você ser preso nessa frenésia evangélica e você ficar ocupado de conferência, pós-conferência. Deixa eu falar uma coisa, não vá para uma conferência Dunamis, não vá para nenhum evento do Dunamis se você não for intencional naquilo que você está buscando de Deus. Não vá. Eu sei que eu lidero o Dunamis, eu faço propaganda das coisas do Dunamis. Não vai nada do Dunamis se você vai. Eu vou lá porque eu estou na moda. Por favor, não vá. Seja intencional no que você está fazendo. Por que você vem para a igreja? Eu estou falando para você, existem milhares e milhares e milhares de jovens
todos os domingos que estão indo para suas igrejas evangélicas, todos os sábados à noite que estão indo para os seus cultos de jovens evangélicos, que nem nós estamos aqui hoje, estão vivendo sem intencionalidade. São salvos, mas estão tão longe do chamado quanto nós estamos longe da China. Estão tão longe de cumprir aquilo que Deus chamou para cumprir. E fala uma coisa: se nós morrermos hoje, o Brasil não vai sentir a nossa falta. Vocês estão recebendo aqui o Gustavo Paiva. Quando ele vier, vocês podem até perguntar, ele vai te contar essa história. Agosto de 2015, eu fui para Congonhas para pegar o Gustavo Paiva e a esposa dele, a Mara. Peguei eles lá no aeroporto. Quando eu saí do aeroporto, eu falei: o que vocês querem fazer? Pô, a gente tá morrendo de fome, deixa eu te levar lá para um restaurante lá no shopping. Eu fui lá pro shopping. Quando eu parei o carro no shopping, assim que eu saí do carro, lá no estacionamento do shopping, eu escutei uma menina e uma mãe saindo correndo da rua, entrando pro estacionamento, e elas estavam berrando num desespero. Não era tipo uma brincadeira, era desespero. Elas começaram a correr na nossa direção. Daí eu comecei a andar na direção delas e eu falei: calma, o que está acontecendo? Daí a menina parou, ela não conseguia falar, ela ficava assim. Daí eu falei: calma, moça, o que está acontecendo? Ela falou assim, ela apontou para a rua e falou assim: ele está morrendo. Eu falei: o que aconteceu? Ele acabou de levar um tiro. Daí, na hora, eu e o Gustavo Paiva, a gente saiu correndo. A gente saiu do estacionamento, a Mara, a esposa dele, veio atrás da gente. A gente saiu num gás, a gente atravessou a rua. Quando eu atravessei a rua, eu vi, tinha um carro, as portas abertas, tinha um corpo no chão. O cara estava deitado no chão. Quando eu cheguei perto do cara, ele tinha recebido 2 tiros no peito, estava sangrando. Na hora, eu e o Gustavo, a gente ajoelhou perto dele, a gente começou a botar a mão no ferimento, estancar o sangramento. A gente começou a orar, o Gustavo começou a expulsar o espírito de morte. Eu comecei a declarar vida em nome de Jesus: você vai ressuscitar, você vai voltar, volta. E o cara estava de olho aberto, ele estava quase fechando. A gente falava: volta, cara, abre teus olhos, você está aqui, vem cá. E daí ele ficava olhando para mim. De repente tinha uma galera que estava se formando, todo mundo olhando. E daí uma menina que estava lá perto falou assim: eu vi tudo. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: vieram 2 garotos adolescentes, vieram com uma arma para assaltar esse homem. Quando ele tentou pegar a carteira, ele não achou a carteira. Ele saiu do carro para pegar na mala que tinha uma mala no banco de trás. Quando ele pegou na mala de trás, no banco de trás, ele não tinha a carteira lá. E daí os meninos ficaram bravos que ele não tinha a carteira e dispararam 2 tiros, saíram correndo, entraram naquela rua à direita e fugiram. Tinha um menino lá com o capuz vermelho. Vocês já chamaram a polícia? Chamou uma polícia já? Alguém chamou a ambulância? Já estamos chamando a ambulância. E a gente ficou lá, e nada de ambulância. 5 minutos passando, 10 minutos, nada. 15 minutos, nada. De repente eu falei: cara, não é possível, cara. Eu saí correndo, eu entrei no shopping e eu lembrei que todo shopping de São Paulo tem bombeiro. Eles precisam ter bombeiro por lei. Saí correndo. Quando eu estava entrando no shopping, eu me dei de cara com um bombeiro. O bombeiro estava na porta do shopping, olhando para o outro lado da rua, tudo acontecendo. E eu cadê e falei assim: você tá maluco, cara? Por que você não tá lá com aquele cara? Você é bombeiro, não é? Ele falou: sou. Eu falei assim: vai lá, cara, vai socorrer o cara. E ele falou assim: calma, japonês. Eu falei: que calma, cara? Ele falou assim: eu não posso. Eu falei: por que não pode? Porque eu só posso atender dentro dos recintos do shopping. Eu falei: meu irmão, é uma vida, cara. Ele tá morrendo, ele tem 2 balas no peito. Vai lá e socorre ele agora. Eu não posso. Daí eu comecei já a entrar, eu comecei a fazer uma cena naquele shopping. Comecei: pelo amor de Deus, aquele cara lá é o pai de alguém, é a mãe, é o filho de alguém, ele é o marido de alguém. Vai lá e ajuda ele. Daí os caras: calma, japonês. Esse shopping é do lado da minha casa, eu vou lá todo dia. Toda vez que eu passo lá, os caras: o japonês bravo lá. Todos os lojistas me conhecem. Eu briguei, eu quebrei o pau, chutei, acho que até chutei uma lata de lixo lá. E, cara, eu saí correndo, voltei pra rua. Quando eu voltei pra rua, tinha um rapaz, devia ter seus 20 e poucos anos de idade. Ele catou e falou assim: vamos fazer alguma coisa. Eu falei: o que você quer fazer? Eu falei: vamos achar uma ambulância. Ele falou assim: vamos correr 2 quadras pra lá, a gente vai cair na Avenida Giovanni Gronk. Lá sempre tem uma viatura e às vezes tem ambulância por lá. Vamos correr lá e pedir pros caras virem. Beleza, a gente saiu correndo, chegamos na Avenida Giovanni Gronk. O cara viu uma ambulância presa no trânsito. Aqui é sexta-feira à noite, trânsito, tudo tá parado. Ele falou assim: eu vou atrás da ambulância, separa o trânsito para ele vir na contramão. Eu falei: beleza. Daí eu parei, fiquei no meio da Avenida Giovanni Gronk. Para! Paramos o trânsito. Ele catou o cara lá, ele subiu, botou a ambulância, subiu sobre a ilha, entrou na contramão e veio a milhão. Veio, virou a curva à esquerda. A gente foi correndo atrás da ambulância, o cara subiu pela rua. Quando a gente chegou lá, finalmente, assim que a gente chegou lá, a SAMU estava vindo pela rua de cima. Se encontraram bem na mesma hora.
Até então, 28 minutos até o cara ter sido atirado. 28 minutos o cara tá lá, no asfalto. E nesse ínterim aqui, eu falei pro Gustavo, você fica aí orando e eu vou atrás de socorro. E daí o Gustavo ficou lá orando com o cara, 28 minutos. Nada. Finalmente chegou a ambulância, a gente catou, foi literalmente, eu e o Gustavo, a gente pôs o cara em cima da maca, levantamos a maca, sabe aquelas macas que você levanta, cai a roda, né, os pés com a roda, a gente empurrou ele para dentro da ambulância. Quando eu tava para botar ele para dentro da ambulância, a gente botou ele, eu tava para sair, para fechar, o Gustavo falou assim, calma, ele saiu correndo, foi lá pro asfalto, na cena do crime, pegou um celular que caiu do bolso desse rapaz, ele pegou o celular, quando ele pegou o celular, sabe quando você aperta o botão, aparece a foto aqui assim, ele apertou o botão, ele falou assim que ele viu o cara com uma menina de mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, que era a filha dele. Entrou na ambulância, botou o celular dentro do bolso, a gente fechou a porta, os caras saíram a milhão, foram tentar procurar um hospital mais perto. E por mais que a gente tinha orado tudo que a gente tinha que orar, a gente repreendeu tudo que a gente tinha que repreender de espírito de morte, alguma coisa de mim falava, esse cara não vai sobreviver. 2 semanas mais tarde eu estou terminando um culto na minha igreja, eu termino com uma oração, em nome de Jesus, amém, tenha um ótimo almoço, Deus abençoe, uma ótima semana. Eu vejo um líder da nossa igreja aqui na frente assim, ele sinaliza para mim, fala assim, ó, eu vou lá, eu falo, o que foi? Essa moça precisa de oração, ela está pedindo oração tua. Eu falei, tudo bem. Daí uma moça chega, vem pra frente, eu falei, pois não. Ela falou assim, você que é o pastor evangélico? Eu falei, eu sou pastor. Eu falei assim, você é o pastor que esteve com o meu marido nos últimos momentos de vida dele? Eu falei, quem é o teu marido? Esse meu marido é um homem que foi baleado há 2 semanas atrás, lá na rua do Shopping Jardim Sul. Eu falei, fui eu. Eu falei assim, que bom que eu te encontrei. Ela começou a chorar. Eu falei, você precisa de oração? Eu falei assim, eu quero oração, mas antes de oração eu quero falar algumas coisas. Eu falei, o que foi? Eu quero falar para você quem era o meu marido. Meu marido era um esposo excelente. E o melhor pai que uma filha poderia pedir foi o meu marido para minha filha. Outra coisa, não sei se você sabia, mas ele era evangélico também. Eu disse, que bom, glória a Deus. Ele frequentava a igreja aqui, tem uma igreja no mesmo bairro que nós, uma igreja batista. Ele frequentava aquela igreja. Eu falei, pô, glória a Deus, que bom. Ela falou assim, você pode orar por mim? Eu falei, eu oro por você, você está precisando de alguma coisa, nossa igreja está aqui para te dar o suporte. Ela falou assim, não, graças a Deus a empresa que eu trabalho está me dando tudo aquilo que eu preciso, mas eu só queria que você soubesse quem é ele. E quero dizer para você uma coisa, ele vai fazer muita falta, porque ele era uma pessoa que fazia diferença. Desde aquele dia eu penso sobre a minha morte. Deus, eu quero fazer diferença. Eu não aceito viver nessa terra sem fazer a diferença. Eu não aceito viver nessa terra sem marcar pessoas que entram no meu contato. Intencionalidade. Há 2 meses atrás estou eu dentro de um hospital, numa sala de parto. Minha esposa está lá na maca e a gente está falando, empurra Júnior. Eu estou para ter meu primeiro filho. E eu tô lá, vai Júnior, empurra Júnior, vai. E todos os enfermeiros, vai Júnior, empurra. E a gente tá lá, tudo lá torcendo pra ela. E ela tá lá, e tá lá aquele negócio todo lá, naipe filme. E eu tô lá, empurra Júnior. E daí eu falei pra médica, doutora, eu vou ser as primeiras mãos que vão pegar ele. Não pode. Eu falei, como não? Eu quero que as primeiras mãos que peguem o meu filho sejam as minhas mãos. Eu não quero de um médico, de um enfermeiro aí que eu nem conheço. Eu quero que seja as minhas mãos. Ela falou assim, não, você não pode pela lei. Eu falei, como não posso pela lei? É meu filho, eu que botei esse moleque aí dentro aí. Eu quero ele, eu quero pegar ele com a minha mão. Ela viu que eu ia começar a brigar nesse ínterim. Tem todo mundo berrando, e porra, Júnior. Então no tumulto, ela falou assim, cara, é inútil ficar brigando com esse japonês agora. Ela falou assim, vai, enfermeira, põe aqui a luva então aqui no hotel. Daí a mulher lá foi lá, a enfermeira começou a botar as luvas lá, e plá, aquela frescura lá de médico lá, que não pode tocar isso, não pode tocar aquilo, pá. Eu tô lá pronto, e tô esperando, e porra, Júnior, finalmente... Eu peguei o moleque na minha mão, Rei Leão, já passei pra enfermeira, já saiu correndo pra limpar o moleque, e... Cara, eu fui as primeiras mãos que tocaram no meu filho. Cara, foi um dia muito intenso para mim, para minha esposa, para toda a nossa família, muitas emoções. Eu lembro que naquele hospital, quando eu fui dormir, eu dormi aquela noite no hospital junto do lado da minha esposa.
Minha esposa se recuperando do parto e eu lá no sofazinho que eles têm lá naquele quarto para se deitar lá do lado. Eu estou lá e o Espírito Santo falou comigo: Theo, 6 meses. Na época tinha sido 5 meses. Eu falei: o que foi, Deus? Em 5 meses, nas tuas mãos, você viu a vida sair dessa terra. E em 5 meses, nas tuas mãos, você viu a vida chegar nessa terra. Você experimentou nas tuas mãos a morte chegando e a vida chegando. Ele falou para mim assim: a vida é simples, é frágil. Ele falou para mim: viva intencionalmente. Cara, eu não sei você, eu não quero ser só salvo. Eu não me contento em ser só salvo. Eu não fui resgatado daquela boate na Flórida para ser só salvo. Eu não fui lá para os confins da terra servir com os meus irmãos que estão loucos para darem a sua vida pelo Evangelho, para agora voltar para o Brasil, no meu conforto, da minha casa, para ser só salvo. Não. Eu não posso saber que toda sexta-feira à noite, quando eu estou passando pela Rua Maria Antônia lá do Mackenzie, está cheio de jovens se alcoolizando, se drogando, tentando achar um jeito de preencher um buraco no seu coração para eu viver só salvo. Eu não posso entrar numa faculdade e ver jovens andando para lá e para cá, tentando e achando que o dinheiro vai preencher, uma carreira bem-sucedida vai preencher um buraco no coração deles, e eu vivendo só salvo. Eu não vou mais para a igreja só para viver salvo. Eu não posso dar o meu dízimo só para ser um fiel dizimista, para cumprir tabela, ir para a escola dominical, ir para uma célula só para eu cumprir tabela e ser só salvo. Eu não vou ser só salvo. Eu não vou só receber Jesus. Ele não morreu na cruz para eu só recebê-lo. Ele não morreu na cruz só para eu ser salvo. Ele morreu na cruz para eu viver o meu chamado. Ele morreu na cruz para eu ser salvo, mas eu também espalhar o reino de Deus, seja onde for que eu estiver, seja no meu trabalho, seja onde eu moro, na minha vizinhança, com a minha família, com os meus amigos, na minha faculdade, seja onde for. Hoje eu falo para você: nós não precisamos de mais uma rádio gospel, nós não precisamos de mais uma roupa gospel, nós não precisamos de mais uma conferência evangélica. O que nós precisamos são jovens como eu e como você, falando: não vou ser só salvo, eu vou viver o meu chamado. A cada dia que passa, eu sei que eu estou mais perto da minha morte. A morte nada mais é para mim do que uma graduação. É por isso que eu gosto de pensar nela. Quando é o dia onde eu vou me formar da missão que eu tenho aqui nesta terra? É isso que eu penso quando eu falo sobre morte. Eu não vejo uma coisa fúnebre, eu não vejo uma coisa escura. Eu vejo uma graduação, uma formação para algo que eu vou estar na... Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode viver o teu chamado no céu. Você não tem a oportunidade de marcar vidas no céu. No céu, você só vai adorar a Deus. Você vive o teu chamado aqui na terra. Você cumpre a tua missão aqui na terra. Uma vez que você morre, você se gradua, você se forma para você viver no céu, no prazer do Pai. E hoje eu falo para você: Deus está levantando uma geração que fala assim: cara, eu não vou ser só salvo, eu vou ser chamado. Se você fala: eu preciso de sair de onde você está, vem aqui na frente. Eu quero orar com você hoje, eu quero impor minhas mãos sobre você hoje. Eu quero orar que Deus venha pôr uma paixão no teu coração hoje, que venha arder tão forte no teu peito, que você fala assim: cara, eu não posso só ser salvo, eu não me contento em só ser evangélico, eu não me contento em só ser cristão, eu não quero ser só gospel, eu quero ser um cidadão do reino, eu quero espalhar o reino. Se você está aqui em algum lugar, você fala assim: Deus, eis-me aqui. Acha um lugar agora entre você e Deus, se ajoelha aqui e você acha um lugar entre você e Deus. Hoje é uma noite onde Deus vai te marcar. Eu não estava falando de brincadeira quando eu falei que hoje seria uma noite de divisor de águas para você. Hoje Deus fala: ei, eu quero que você seja intencional. E nem se você tiver que visitar um cemitério ainda este ano, e você começar a olhar pelas lápides, e você começar a imaginar o que vai ser escrito na minha lápide. Quantas pessoas vão sentir a minha falta? Quantas pessoas vão falar que: ei, essa menina
menina fez a diferença na minha faculdade. Essa menina fez a diferença na minha família. Algumas pessoas pensavam que ela era muito mansa, muito quieta, mas deixa eu te falar uma coisa, ela fez a diferença aqui nesse bairro. Eu falo para você que hoje é uma noite onde Deus quer começar a nos marcar com o fogo dele, com intencionalidade. Eu falo para você, é intencionalidade hoje o que ele quer fazer no nosso meio. Eu vou pedir para vocês adorarem o Senhor. A gente vai cantar uma canção. Enquanto nós adoramos o Senhor, antes de nós entrarmos em oração, comece a se apresentar e falar: Deus, eis-me aqui, marca-me hoje, traz uma sobriedade.